Presta atenção. Existe uma coisa que ninguém te fala sobre aumentar o pênis, e isso pode estar destruindo a sua confiança sem você perceber. A maioria dos homens acha que o problema está no tamanho, e por causa disso existem comparações com outros caras, com pornografia, com padrões completamente irreais. Mas deixa eu te fazer uma pergunta simples. Se tamanho realmente resolvesse tudo, por que existem homens com tamanho acima da média que continuam inseguros na hora H, e ao mesmo tempo outros homens completamente comuns que têm uma confiança absurda e dominam a situação? Então a verdade é a seguinte: o que realmente muda quando um homem aumenta o pênis não é o que você está pensando, e se você não entender isso, você pode passar anos tentando resolver os problemas errados. Hoje eu vou te mostrar exatamente o que muda de verdade e por que a maioria dos homens continua travado, inseguro, mesmo achando que precisa melhorar o tamanho. Existe um padrão que se repete praticamente todos os homens que eu atendo. Homens que trabalham, têm relacionamento, vida normal, mas carregam uma dúvida silenciosa que nunca falam para ninguém. Será que eu sou o suficiente? E quase sempre essa dúvida vem ao mesmo lugar: comparação. Comparação com outros homens, comparação com o que vira na internet, comparação com um padrão que na maioria das vezes nem é real. E aí começa um ciclo perigoso. O cara começa a acreditar que o problema está no tamanho, que se ele melhorar isso, tudo vai mudar: mais confiança, mais controle, mais desempenho. Mas aqui vai o ponto que quase ninguém fala. Essa crença é exatamente o que mantém ele inseguro. Ele está tentando resolver o efeito, não a causa. É por isso que mesmo que alguns homens tentam melhorar a insegurança, continua lá. Agora eu quero te mostrar o que realmente está por trás disso. Deixa eu te explicar como isso acontece. A maioria dos homens não nasce inseguro com isso é construído. Geralmente começa na adolescência, quando o cara tem os primeiros contatos com comparação, seja em conversa com amigos ou pior, na internet, e aí ele começa a criar uma referência totalmente distorcida do que é normal. E sem perceber ele guarda isso. Anos passam, ele entra em relacionamentos, começa a ter experiências reais, mas aquela referência errada continua na cabeça dele. E aí acontece algo muito sutil, mais perigoso. Mesmo quando está tudo funcionando, ele não consegue se sentir 100% confiante, porque no fundo ele acha que poderia ser melhor, e aí que entra o erro mais comum. Ele começa a buscar soluções externas, produtos, técnicas, métodos milagrosos, achando que o problema é físico, quando na verdade o que está afetando ele é a forma como ele se enxerga. Agora presta atenção nisso. O que realmente muda quando o homem aumenta o pênis não é o desempenho, é a percepção. Quando o homem acredita que está acima da média, automaticamente o comportamento dele muda. Ele entra mais confiante, ele se expõe mais, ele assume mais o controle, e isso gera uma sensação completamente diferente na parceira. Só que aqui está o detalhe que ninguém fala. Essa confiança não vem de tamanho em si, ela vem da crença que criou sobre si mesmo, ou seja, o que muda não é o corpo, é a mente, e por isso que muitos homens entram em um ciclo perigoso. Eles acham que precisam mudar o físico para resolver algo que é psicológico e comportamental. E enquanto essa crença não muda, nada muda de verdade. Agora eu vou te falar algo que pode ser desconfortável. Existem homens que nunca mexeram em absolutamente nada e têm uma confiança absurda. Esses homens que já tentaram de tudo continuam inseguros. A diferença entre eles não está no tamanho, está na forma como eles enxergam a si mesmos e como se comportam na hora H. Então, se o problema não é tamanho, o que realmente faz um homem ter confiança na hora H são 3 coisas, e nenhuma delas tem a ver com o que realmente pensa. A primeira é o controle. Um homem que não tem controle sobre o próprio corpo nunca vai sentir-se confiante. Não importa o tamanho, se ele não consegue controlar o tempo, o ritmo, a excitação e a insegurança sempre volta. A segunda é presença. A maioria dos homens não está presente, está na cabeça, pensando que está indo bem, se ele está comparando. Se está suficiente, isso quebra completamente a conexão. Agora o terceiro ponto e o mais importante: certeza interna. Quando o homem sabe o que está fazendo, quando entende o próprio corpo, quando ele tem domínio, ele não depende mais de validação externa. E é isso que muda o jogo, percebe? O tamanho pode até mudar alguma coisa visualmente, mas o que realmente transforma a experiência é o domínio. E isso pode ser desenvolvido. Agora deixa eu te mostrar o problema. O mercado inteiro te empurra uma ideia. E você precisa de algo externo para resolver isso. Produtos, promessas milagrosas, soluções rápidas, mas quase ninguém fala sobre o básico. Controle, consciência corporal, treino real. Por isso que não vende tão fácil quanto uma promessa rápida. Só que isso é exatamente o que isso resolve. Quando você continuar acreditando que o problema está no físico, você vai continuar preso, tentando coisa atrás de coisa sem nunca se sentir que chegou lá, e o pior, achando que a culpa é sua, quando na verdade você só está foi ensinado de forma errada. Então guarda isso, que realmente muda quando o homem aumenta o pênis, é a confiança que ele acha que vai ganhar, mas essa confiança não vem do tamanho, vem do domínio. E quando você desenvolve isso, você não depende mais de comparação, não depende de validação, não depende de externo. E foi exatamente isso que comecei a ver todos os dias no consultório: homens inteligentes, bem-sucedidos, mas travados nisso, tentando resolver de forma errada.
Foi por isso que eu criei o curso Domínio Total, uma metodologia prática que ensina você a desenvolver controle sobre o seu próprio corpo, aumentar sua confiança, naturalmente ter domínio completo na hora H, sem depender de soluções superficiais, sem depender de validação externa e literalmente o que clínicas e farmácias não te explicam, que isso não gera dependência. Então, se você parar de se comparar e finalmente ter confiança de verdade, eu vou deixar um link aqui embaixo se você está realmente assistindo esse vídeo no YouTube e ainda tem 10% de desconto usando o cupom YouTube10. Mas isso só faz sentido se você quer resolver isso de forma definitiva. Senão você pode continuar tentando sozinho. A decisão é sua. Agora me responde uma coisa, você quer continuar tentando resolver o problema errado ou finalmente ter controle de verdade?